Oi, tudo bem? Então chegou o tão esperado último vídeo dessa playlist espetacular sobre DOE definições práticas, tá? Olha, se você assistiu esses 4 últimos vídeos que eu preparei com muito esmero para você, então já curte aí, já compartilha com os seus colegas da pesquisa e desenvolvimento, da academia, tá? Da pesquisa científica. Não esquece de ativar o sino das notificações, de me seguir aqui. Se você quiser tirar alguma dúvida específica, tem o meu canal do Instagram também. Pessoal, eu estou aqui para ajudar realmente você e a ciência como um todo a alcançar patamares muito bons, utilizando da maneira correta e eficiente os planejamentos experimentais. Beleza? Então a gente chegou agora no tão esperado vídeo de aplicações inovadoras, tá? Então olha só. Aplicações inovadoras de DOE? Sim, tá? Sim. O DOE ele pode ser aplicado dentro de indústrias e empresas de manufatura. Isso você já sabe. O DOE pode ser aplicado em pesquisa e desenvolvimento, laboratórios e centro de pesquisa? Sim. Isso vocês já sabem, tá? Alguns de vocês até podem já aplicar. Por exemplo, em projetos de Lean Six Sigma, as pessoas aplicam muito o design de experimentos dentro do final do anagrama de Make. Da fase de implementar, principalmente, eles aplicam DOE em indústrias, tá? Como também pesquisa e desenvolvimento, laboratórios e centro de pesquisa utilizam planejamento experimental para melhorar, otimizar e conhecer mais sobre os fenômenos estudados, tá? Mas, Israel, dá para aplicar DOE em healthcare, ou seja, em cuidados com a saúde dentro de hospitais, em logística, no ensino superior, no varejo, em empresas de alimentação, em restaurantes? Tem como aplicar? A resposta é sim, tem como aplicar sim. Pessoal, hoje está tendo um crescimento muito grande da aplicação de planejamento experimental na área de serviços, tá? E como normalmente o que a gente encontra aí é a aplicação de DOE dentro de indústria ou então laboratório, eu quis trazer um vídeo específico sobre a aplicação dentro da área de serviços, tá? Ó, gente, tem um artigo, como eu prometi a vocês, muito atual, de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Gigi Anthony, tá? E equipe de pesquisadores de todo o mundo. Tem pesquisador da Espanha, tem pesquisador da Ásia, tem pesquisador aqui do Brasil, tá? Dentre eles, uma pessoa que eu admiro pra caramba. E vai o meu abraço aí. Eu não sei se eu vou ter a oportunidade de ter ele assistindo esse vídeo, que é o meu amigão do coração, o professor Marcelo, tá? Gente, eles fizeram um artigo assim espetacular, tá, pessoal? E eu convido vocês a lerem na íntegra esse artigo científico. Aqui está o artigo, o DOI desse artigo, que é esse link que você clicando vai cair diretamente para assistir esse artigo, tá? Eu vou postar aqui na descrição do vídeo para que vocês tenham acesso e possam ler, comentem. Olha, quando vocês forem utilizar esse artigo, citem nas publicações de vocês, porque é um artigo espetacular sobre a aplicação de DOE dentro desse mundo de serviço, tá? E eu decidi utilizar esse artigo que está presente na literatura, aberto para leitura, para que eu desenvolvesse esse vídeo explicando para vocês como o DOE tem sido aplicado. Agora, lembrando que foi o Gigi Anthony e a equipe de professores que desenvolveu essa análise espetacular. Perfeito, pessoal, tá? Então, nesse artigo, eles estudaram a aplicação do DOE em setores não industriais e obtiveram resultados assim expressivos, tá? Eles fizeram um ranking e nesse ranking eles observaram que a maior aplicação dentre os artigos que eles estudaram estão na saúde. 27% dos artigos que eles encontraram da aplicação do DOE dentro da indústria de serviços foi na área de healthcare, na área de saúde, tá? Seguido por varejo, logística, educação, marketing, pós-venda e setor de alimentação também, tá, pessoal? Então, gente, voltando aqui agora para a gente aplicar e entender um pouquinho mais como é essa utilização do DOE dentro da área de serviços, tá? Nesse artigo também eles descrevem que dentre as principais estratégias utilizadas, tá, estão, primeiro, o DOE clássico, que são aquelas principais ferramentas do DOE, não apenas ferramentas de sondagem, mas planejamentos fatoriais completos, fatoriais fracionados, tá?
dentro desse DOE clássico, a aplicação também de métodos como a modelagem para superfícies de resposta, tá? Tudo isso aqui está dentro do DOE clássico e é o mais utilizado dentro das empresas de serviços, tá? Mas a gente também tem método Taguchi, seguido de método de triagem, RSM, que são os modelos de superfície de resposta, e tem um novo método proposto aí em 2011, baseado em parcelas de desenhos subdivididos, tá? Então, esses métodos aqui foram os mais utilizados nessa aplicação do DOE para empresas de serviços. E eu quero aqui passar por cada uma delas para a gente encontrar, como eles descreveram, quais foram os principais desafios que esses pesquisadores tiveram dentro de cada uma dessas áreas, tá? Então, dentro da área de saúde, quando se trata de aplicação à saúde, há uma dificuldade, pelos que eles encontraram lá, na cooperação das equipes médicas, tá? Ou então a modificação de atividades ou departamentos hospitalares implicam veementemente nisso. Eu separei um estudo de caso para esse encontro de hoje que você vai analisar aí, muito bacana dessa área de healthcare, e a gente vai encontrar essas dificuldades lá dentro também, tá? Então isso induziu as equipes a usar também métodos de simulação unidos ao DOE para obter resultados expressivos, tá? Os desafios em logística, um grande número de variáveis, necessidade de selecionar apenas os fatores vitais levaram grande tempo do experimento. O tempo que os pesquisadores podem levar para coletar os dados foram uma das outras dificuldades que eles tiveram, tá? Especialmente se os experimentos físicos fossem executados em muitos cenários, em muitos lugares diferentes. Quando a gente está falando de logística também, existe uma mutação muito ágil, tá? Mutação muito ágil não apenas das pessoas, como também das cargas, caminhões, encomendas. Então há uma dificuldade adicional nisso, tá? Um outro pesquisador escreve dizendo que o principal desafio é a participação adequada dos clientes na fase de coleta de dados, ou seja, conseguir clientes suficientes para participarem da pesquisa, isso influencia criticamente os resultados, tá? Então aqui eu trago as principais dificuldades e desafios que se tem de aplicar o DOE dentro da área de logística, tá? Mas se é desafiador, não significa que vai dar errado, tá, gente? Porque a gente encontra resultados expressivos na área de logística também. Desafios no ensino superior, tá? Ensino superior, esses dois outros pesquisadores, conforme essa pesquisa do Giju e equipe, relataram a dificuldade de mensuração das respostas devido à subjetividade envolvida entre os participantes, já que são respostas que não são tão pragmáticas, definitivas, mas são respostas envolvendo mais a opinião, a formação cultural de cada um deles, tá? Ou seja, definir aqui as variáveis de resposta é algo muito crítico, né? Quando você vai utilizar o DOE dentro do ensino superior. Anthony, em 2014, mencionou que o desafio era o pequeno número de alunos que participaram do estudo e o fato do experimento ficar confinado a apenas um módulo, a apenas aqui no Brasil, como é por semestre, né? Aquele semestre em específico, a gente não conseguia aqueles mesmos alunos para continuar a pesquisa sem tanta variabilidade por vários semestres, tá? Então foram dificuldades, desafios encontrados no ensino superior. Mas a gente também tem os desafios do varejo, tá? Dentro do varejo, o grande número de fatores é sempre um desafio enorme. Para isso podem ser utilizados experimentos de Taguchi, fatorial fracionado e alguns outros para que você consiga diminuir o número de execuções dos experimentos, tá? Esse mesmo desafio foi relatado em uma aplicação de marketing em que eles utilizaram um fracionado. Em vez de fazer o fracionado normal, eles fizeram a fração 1/8 para que diminuísse ao máximo o número de experimentos, tá? E esse desafio específico não é observado apenas nas indústrias, mas também nas de serviços, mas também na manufatura. Dentro do setor de manufatura, a gente observa que a quantidade de fatores que influenciam os fenômenos também são muito grandes, tá? Ou a possibilidade é que você tenha muitos fatores que influenciem, tá, gente? E por último, os desafios nos serviços de alimentação. Então, para o DOE, uma empresa de alimentação, esses pesquisadores relataram que os principais desafios estiveram na subjetividade da resposta, tendo em vista que as respostas que são dadas por parte, por exemplo, dos clientes que estão testando o sabor, a acidez,
o odor de algum alimento, tá? De algum vinho ou alguma bebida, é muito subjetivo, depende das pessoas. Então aqui é muito recomendável que você faça, antes de tudo, uma análise de sistema de medição para saber se aquelas pessoas que vão participar, elas estão tendo um nível de concordância que é medido por uma estatística CAPA. Depois eu trago aqui no canal mais vídeos sobre isso, tá, gente? Então é muito importante que haja uma unidade, uma união de uma maneira correta dessas respostas quando a gente vai aplicar um DOE envolvido, tá, com serviços de alimentação. Além disso, também um grande número de variáveis delimitaram muito essa pesquisa dentro da área de alimentação. Agora, imaginem aqui, tá? Aqui nós temos as várias áreas em que a gente consegue aplicar o DOE dentro das indústrias de serviços, tá? E aqui os principais métodos que foram utilizados. Então, de cara, se você é da área de serviços, você sabe que pode recorrer ao DOE clássico para fazer a sua análise, tá? E aqui, gente, uma outra coisa importante também é que nesse artigo ainda eles delimitaram vários fatores que foram críticos para o sucesso, tá? E aqui eu quero citar rapidamente e comentar alguns. Quais são os fatores críticos para que você consiga desenvolver um excelente planejamento experimental dentro da área de serviços, tá? Primeiro, obter uma compreensão clara do problema, ou seja, tem em volta de si pessoas que têm condições de falar com propriedade sobre aquele fenômeno. Conduzir uma sessão de brainstorming detalhada e exaustiva. Aqui eu já começo a falar da aplicação de uma metodologia ou filosofia incrível, que é o Lean Six Sigma, tá? Que segue esse passo a passo aqui para aplicar melhoria em determinados ou em vários tipos de processos diferentes, tá? Brainstorming é uma tempestade de ideias. Vocês podem pesquisar no YouTube ou futuramente eu vou colocar aqui alguns vídeos no canal falando sobre ferramentas estatísticas e ferramentas de gestão também, tá? Selecionar características de qualidade mensuráveis contínuas. É muito importante que, mesmo que a variável de resposta ela seja categórica, por exemplo, o sabor, que você consiga quantificar isso de alguma forma, criar um índice, desenvolver uma chave indicadora de processo para que você consiga mensurar. Então, uma das coisas muito boas que alguns dos pesquisadores fizeram foi mensurar o valor da variável de resposta, porque com a mensuração fica muito melhor para a gente fazer inúmeros tipos de análises, tá? Escolher escolher um tipo de planejamento experimental que seja ideal para aquela finalidade, que são desenhos experimentais ou designs experimentais ideais para aquilo que você está estudando. Será que é uma sondagem simples, um planejamento 2x2, um fracionado, um saturado? O que é que você qual é o melhor tipo de desenho experimental, design experimental que você pode escolher para aquela análise daquele fenômeno que você está estudando, tá? Realizar um experimento de triagem, aleatorizar a ordem dos ensaios, replicar cada condição de teste, se possível. Continuando, melhorar a eficiência da experimentação usando blocos, quando for o caso. Realizar experimentos menores sequenciais no início do projeto de experimentação. Realizar testes confirmatórios, que muitos dessa pesquisa que eles fizeram não realizaram. Fornecer treinamento e educação apropriados para a equipe. Compreender totalmente os benefícios potenciais do método, ou fazer as pessoas compreenderem que estão desenvolvendo uma pesquisa que vai melhorar realmente o dia a dia deles. Interpretar corretamente os resultados com uma equipe técnica que tenha competência suficiente para tal. E ter um sistema de medição adequadamente instalado e que seja um sistema de medição aceito, tá? Quando eu digo sistema de medição aceito, é necessário realizar uma série de estudos sobre o sistema de medição utilizado para que você tenha certeza de que ele está adequado para informar a variabilidade correta, tá? Dos dados que você vai obter daquele fenômeno estudado, tá? Então aqui, gente, passando nessas aplicações inovadoras de DOE, a gente tem um estudo de caso. Esse estudo de caso, ele também está presente, disponível 100% na literatura. Aqui está o DOI dele. Esse DOI eu vou disponibilizar também aqui na descrição do vídeo, tá? Para que você possa utilizar. Mas aqui eu quero trazer a você a ideia de como é que esse estudo de caso foi construído. E eu vou fazer o passo a passo dele detalhadíssimo para que você consiga entender como aplicar em algo inovador o DOE dentro do healthcare, dentro de saúde, dentro de melhoria de cuidados de saúde, tá? Especificamente. Então, o tema principal aqui é a melhoria do tempo de alta do paciente
usando a abordagem Seis Sigma, um estudo de caso que foi desenvolvido em um hospital em Amman, na Jordânia, tá? Então aqui, pessoal, esse estudo de caso é um estudo de caso extremamente interessante, foi desenvolvido por um Master Black Belt. O Master Black Belt, ele é uma titulação, é uma pessoa que recebeu uma titulação dentro do famoso Lean Six Sigma, tá? O Lean Six Sigma, eu não vou chamar apenas de metodologia, mas é uma série de metodologias unidas com o objetivo de melhoria em processos como um todo, tá? Então, ele desenvolveu isso aqui com o objetivo de melhorar o tempo de alta do paciente, ou seja, é necessário que o paciente receba a alta o mais rápido possível. Concorda comigo? Ninguém gosta de ficar no hospital esperando, não é? Então, eles minimizaram o tempo de alta do paciente, ou seja, o paciente está recebendo alta muito mais rápido dentro desse hospital através da aplicação do DMAIC, da metodologia do Lean Six Sigma, e dentro desse processo eles utilizaram DOE também, tá? Então, após a aplicação das ferramentas do Lean Six Sigma, foram considerados 4 fatores que impactaram diretamente no tempo de alta hospitalar. E eles fizeram 10 replicações para estimar o erro puro de réplica. Ou seja, pessoal, eles fizeram uma análise utilizando o DMAIC. Eles observaram que 4 fatores eram os que tinham mais indícios que poderiam aumentar ou diminuir, né, o tempo de alta do paciente. Determinaram quais fatores foram esses, tá? A gente vai discutir quais são. A variável de resposta medida foi esse nível sigma, proposto em 2003. Esse nível sigma, ele mede a capacidade do processo de atender determinada especificação. Então imagina só, imagina que você está produzindo determinado item e a cada 1 milhão de itens que você produziu, apenas 3,4 apresentou algum tipo de defeito. Isso é atingir o nível de qualidade Seis Sigma. Então eles usaram esse índice como variável de resposta para que eles tivessem um índice que fosse uma variável de resposta numérica, quantificada, tá? E aí melhorasse as condições de análise, tá? Dentre os principais fatores escolhidos estão o tempo de resposta do residente, que é o tempo que o médico leva para desde que recebeu a informação de que o paciente precisa de atendimento até o tempo que ele chega ao paciente, tá? O segundo fator seria o tempo de espera na fila da farmácia, que está relacionado com a quantidade de farmacêuticos que estão de plantão ali, que é o tempo que o pessoal da farmácia recebe a solicitação até a entrega da medicação. O terceiro fator é o tempo de transporte da medicação. E o quarto, o tempo de aprovação pelo plano de saúde, que é o tempo necessário para que o plano de saúde aprove todos os procedimentos e tratamentos e medicamentos necessários, tá? E aqui, só falando um pouquinho do resultado espetacular. Aqui eu tenho uma carta de controle antes e depois, IAM, que são para valores individuais. E a gente percebe que do seu lado esquerdo da tela é antes de aplicar as melhorias. Do lado direito, após aplicar as melhorias. Então aqui a gente percebe que esse tempo tinha uma variação muito grande. Em alguns pontos estava uma tendência para sair de controle estatístico. Então aqui houve uma diminuição no caso da direita, ou seja, uma diminuição não apenas na variabilidade, como também no tempo, tá? Isso da mesma forma aplicando para essa média móvel, amplitude móvel embaixo, tá? Então o resultado foi excelente. Agora eu quero te convidar para a gente ir junto para o Minitab para eu te mostrar o passo a passo de como é que foi que eles fizeram isso. Algo incrível, tá, gente? Vamos lá. Pronto, pessoal. Chegamos aonde eu queria, tá? O que é que eu vou fazer com você? Eu vou passar rapidamente explicando o que aconteceu, tá? Dentro desse estudo de caso. E eu te prometo que eu vou gravar um vídeo específico somente sobre esse estudo de caso. Inclusive esse vídeo já deve estar disponível, tá? Nesse momento que você estiver assistindo, ele já deve estar disponível dentro de uma outra playlist que a gente tem aqui no canal, que é uma playlist específica para estudos de caso. Então todo estudo de caso, até você tiver alguma dica aí, tiver algum estudo de caso que queira que eu analiso, desenvolvo tudo e posto lá para você assistir, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou passar rapidamente explicando, sem detalhes, o que aconteceu, e eu vou focar apenas em DOE, que é para o fruto do que a gente está estudando no momento, tá? Mas nesse outro vídeo aí eu mergulho em todas as análises que foram utilizadas. Mas de cara aqui, primeira coisa que ele fez foi uma análise inicial para saber qual é o tempo que eles estão tendo de alta. Então para isso eles fizeram 20
pegaram 28 pacientes em determinado período e eles analisaram o tempo que cada um desses pacientes levou em minutos, tá? Setor de pediatria. E aqui eles obtiveram todas essas corridas de cá. Depois que eles fizeram isso, aí eles fizeram algumas análises. Puxaram um box plot, tá? Esse box plot comparativo. O Israel, por que esse box plot comparativo? Porque depois que eles fizeram uma análise descritiva, eles observaram que aqui, nesse primeiro relação de dados, eles tinham outliers. E esses outliers não são interessantes manter para que você faça outras análises. Carta IAM, por exemplo, tá? Análise de capabilidade. Não é interessante que esses outliers estejam aí. Então eles utilizaram aqui uma função, deixa eu abrir aqui logo, chamada função brush, para encontrar onde é que esses pontos estão e removê-los dessa análise, tá, gente? Porque eles observaram que esses pontos foram muito acima da média, por isso que gerou aqui um outlier. Depois eu explico mais especificamente o que é o box plot, tá? O que é essa relação entre os quartis do box plot, como é que são formados esses outliers aqui. Depois eu explico para vocês no outro vídeo. Então eles removendo obtiveram esse segundo box plot da direita, tá? Então depois disso eles geraram uma carta IAM. Nessa carta eles observaram que alguns pontos em específico estavam saindo dos limites de controle, tá? Depois disso eles fizeram uma avaliação de capabilidade, tá? Nessa avaliação de normalidade foi uma coisa que desse trabalho para ser sincero com vocês, eles fizeram lá uma análise para saber qual tipo de distribuição de probabilidade mais se adequaria a esses dados, certo? E a distribuição de probabilidade que mais se adequou foi a normal dentro da que eles testaram. Mas fazendo uma avaliação bem crítica, né, a gente observa que se a gente pegar esses dados aqui antes do brushing, a gente tem um valor P de 0,05. Pegar os dados após o brushing, aí a gente já encontra valores de P menores do que 0,05. Ou seja, a gente não vê uma distribuição de probabilidade normal para esses dados. Aí seria complicado usar análise de capabilidade, tá? Mesmo assim eles continuaram. Mas isso aí seria tópico de outra discussão. Mas vamos voltar aqui para a prática, tá? Eles fizeram uma análise de capabilidade para esses dados após o brushing. E eles encontraram um determinado valor. O valor aqui, ó, de ppm observado e esperado, tá? Dentro desse valor de ppm observado e esperado, o valor que eles encontraram foi de ppm 650.000. Aí tem toda uma etapa de cálculo para transformar esse ppm em nível sigma, tá? Mas aqui para ficar algo prático que você compreenda. Tendo esse valor de ppm de 650.000, isso significa que 65% do tempo de alta do paciente ultrapassou 50 minutos. Israel, como assim ultrapassou 50 minutos? A gestão hospitalar fez um benchmarking com outros hospitais e fez uma análise interna também de satisfação do cliente, e eles encontraram que o maior valor que o cliente, que o paciente pode aguardar dentro de um hospital desde a sua entrada até receber a alta são de 50 minutos, que eles definiram aqui como o limite superior de especificação, esse USL, tá? Então eles definiram que ninguém pode passar de 50 minutos. Aí quando eles fizeram uma análise do processo atual deles, eles perceberam que 65%, tá, do tempo de alta do paciente ultrapassou 50 minutos, tá? Então isso é ruim, ou seja, esse é o parâmetro inicial, eles partiram daqui. Se a partir de agora, em vez de 65%, isso cair para 20%, 13%, que é o valor final que eles encontraram, houve uma melhoria muito grande, ou seja, apenas 13% ultrapassou os 50 minutos. Então houve uma melhoria muito grande, né? Então eles estão partindo daqui, tá, gente? E como variável de resposta, eles determinaram esse nível sigma, que é uma variável de resposta quantitativa. Beleza, gente? Então isso aqui foi a etapa inicial, tá? Agora vamos partir já para as nossas análises com planejamento experimental agora. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Então aqui a gente chegou. Depois que eles fizeram essa análise, eles partiram para fazer um planejamento experimental com 4 fatores, tá? Zé, quem foram esses fatores aqui? Os fatores foram, ó, deixa eu descer aqui para a gente ver. O tempo de chegada do residente, o tempo de serviço do carregador, que seria o tempo de serviço, o tempo que a pessoa leva para carregar o medicamento de um local para o outro,
o tempo de aprovação do plano de saúde e a quantidade de farmacêuticos dentro da farmácia, né, para a liberação do medicamento. Então eles utilizaram esses 4 fatores aqui, tá, gente? Então voltando aqui para a gente entender o contexto geral do que aconteceu, subindo aqui, ó. Então olha só, eles definiram esses 4 fatores, tá? E quais foram os resultados que eles obtiveram? Eles obtiveram que os fatores B, C e D foram significativos e que o fator A só foi significativo interagindo com os demais, tá? Através dessa análise de variância que eles fizeram. O segundo resultado, eles perceberam que o valor do fator A, sendo valor mínimo, fator B, valor mínimo, e o fator C, valor mínimo, e o fator D, valor máximo, foram os que resultaram no maior valor desse SQL. E esse SQL seria o level, ou nível sigma, tá? A gente quer maximizar. Quanto maior o nível sigma, melhor. Então ele definiu aqui qual foi a configuração de nível para cada um desses fatores que resultasse no maior valor possível para esse planejamento do nível sigma, tá? E aí eles obtiveram um valor de ppm nessa configuração aqui, ó. O valor de ppm foi de 528 mil. E o que é 528 mil? 53% dos tempos de alta do paciente ultrapassou 50 minutos. Anteriormente era 65%, ou seja, com a aplicação desse DOE e a definição desses fatores com esses níveis, já levou eles a uma diminuição dessa ultrapassagem do máximo esperado, tá? E essa diminuição fez com que os pacientes que recebessem alta após 50 minutos fossem menos pacientes do que antes. Então isso produziu uma melhoria para o processo, tá? Então depois disso eles aplicaram através desse método Steepest Ascent, que eu posso trazer um vídeo depois sobre isso, que é um caminho ascendente em que a gente vai fazendo uma análise de como maximizar ou minimizar determinada variável de resposta e acompanhando qual foi a configuração dos fatores, para que a gente define quais são os melhores níveis para a gente fazer agora uma otimização. Então é essa a ideia que eles seguiram, tá? Então, aplicando isso, o principal resultado é que o SQL para essa configuração foi 2,10, ou seja, saiu de 1,43 para 2,10 quando eles aplicaram esse método aqui, Steepest Ascent, tá? E correspondeu a 274 mil ppm, o que significa que agora apenas 27% dos tempos de alta ultrapassaram os 50 minutos, ou seja, eu caí de 65%, que era o que eu já tinha, apliquei um DOE, fui para aqui, ó, 53%, aí eu apliquei o método de Steepest Ascent, desci agora para 27%, estou melhorando bastante, tá? E a partir de aqui, aí eles utilizaram o RSM, fazendo um delineamento do composto central rotacional, que é o DCCR, que a gente vai ver nessa próxima análise aqui, tá, gente? Mas só passando aqui, lembrem que isso aqui faz parte de um estudo de caso bem detalhado, tá? Mas só passando aqui eu tenho os grafos fatoriais, grafo de cubo, e analisando as interações, eu percebi que a interação mais significativa é CD, ou seja, eu percebo que o fator A e B eram significativos, mas eu já travei eles nos níveis menores. Então, a partir daí, eu já sei que o fator A e o fator B tem que estar no nível menor. E eu percebi que a interação CD é a mais significativa, ou seja, para que eu faça uma análise de planejamento, uma análise com planejamento de superfície de resposta, que foi a próxima etapa, eu devo fazer mantendo constante os níveis menores para A e para B, e alterando agora C e D e observando o comportamento, tá? Só puxando o gancho aqui da desejabilidade que a gente tá vendo ainda a gente viu no vídeo anterior, tá? Eu fiz aqui também uma análise de desejabilidade e eu realmente percebi, ó, o fator A tem que estar no nível menor, fator B no nível menor, e o fator C e D, ele está dizendo aqui que tem que estar, ó, fator C nível menor e fator D nível maior, ou seja, tem que ter uma quantidade grande de pessoas na farmácia, tem que ter um tempo de passagem do medicamento rápido, né? Isso tudo é lógico, né? Mas eu percebo que esses dois estão demonstrando maior significância estatística, tá, gente? Estão demonstrando aqui, ó, maior significância estatística. Vamos observar, fator C e D. Aqui, ó, o valor P para o fator C e D. Ó, deixa eu aumentar aqui casas decimais.
para 16, para a gente observar. Aqui eu tenho, ó, esse fator A, ele é significativo, fator B é significativo, fator C é significativo, fator D também é significativo. Esse fator B aqui, ó, tempo de serviço do carregador, ele é extremamente significativo, tá? O tempo de aprovação do plano de saúde também é significativo e a quantidade de farmacêuticos também é significativa. Então, através dessa observação aqui, aí agora eles partiram para fazer um DCCR com os mais significativos para obter as respostas de otimização agora. Então, vamos lá. Pronto, pessoal, e que aqui a gente chegou agora ao desenvolvimento do planejamento de superfície de resposta, tá? Muito interessante. O que é que eles obtiveram agora? Eles desenvolveram um DCCR, tá? 2 fatores, os ensaios base 13, que aí agora vão entrar os pontos axiais também, tá? Que os pontos de raiz de 2, que a gente vai entender depois numa aula específica sobre esse RSM, tá? Mas aqui em específico, ó, eles aplicaram um central composto de design, um design de composto central rotacional. Aqui eles obtiveram, mantendo, né, o fator A em 5 minutos, o fator B em 0,05, o fator C 2,25, o fator D 4,45. E aí no final de tudo eles obtiveram 133.000 ppm, ou seja, caiu ainda de 23% que estava agora para 13%, uma melhoria assim muito representativa, né? E aqui, através dos gráficos de otimização, eles obtiveram aqui que o tempo de serviço de seguro para aprovação tem que ser entre 1,8 e 2,6 minutos e, a quantidade de farmacêuticos tem que ser entre 4,9 e 5,1, ou seja, 5 pessoas na farmácia. Ou seja, eles encontraram a configuração que mais maximiza esse resultado da variável de resposta, que é o SQL, né? O nível sigma, tá? E que, consequentemente, vão ter menos pessoas saindo depois do horário programado, depois dos 50 minutos, né? Programados, tá? Então, aqui, ó, aqui eles tiveram excelentes resultados, como, por exemplo, quais são as implementações? Já que eles sabem que o serviço de seguro-saúde, o plano de saúde tem que aprovar rapidamente, eles fizeram um contrato com um plano de saúde que representava mais de 70% das pessoas que estavam naquele local, dos pacientes dele, e eles contrataram esse plano de saúde para ter alguém lá dentro aprovando simultaneamente, né, trabalhando no turno da manhã. Aí trouxeram essas pessoas e realmente o tempo de aprovação diminui bastante, tá? E em vez de 4 pessoas na farmácia, agora eles colocaram 5 pessoas. Aí fizeram a otimização e na otimização eles conseguiram valores excelentes, que foi aquele gráfico que eu mostrei da carta de controle antes e depois. Na carta de controle AM antes e depois, eles conseguiram resultados, sim, espetaculares, tá? Eu só vou chamar a atenção aqui para esse gráfico de contorno, que é um gráfico muito bonitinho, e esse gráfico de superfície de resposta aqui, que no software tem outro software muito bom que é o Estatística. Esses gráficos de superfície de resposta eu acho ele mais bonito lá, mas aqui no gráfico de contorno já dá para a gente perceber o valor do SQL. Quanto mais verde, maior, ou seja, eu quero ter esse valor maior. Para ter essa configuração maior aqui de cima, tá? Eu tenho que ter quantas pessoas na farmácia? Ó, 5 pessoas. E eu tenho qual ser o tempo de aprovação do plano? O menor possível. Estão observando? Para ter aqui o maior valor possível para o SQL, tá? E aqui por último a gente tem a condição de otimização global geral. E aqui a gente encontra, ó, que para ter o maior valor possível para o SQL, que foi de 2,6, que ainda é um nível sigma baixo, tá? O ideal do nível sigma são níveis maiores do que 5, 6, né? Mas aqui eles têm que ter um tempo de aprovação de 2,17 minutos e aqui uma quantidade de pessoas de 5 pessoas na farmácia, né? Então aqui a gente sabe que dessa forma eles obtiveram o melhor valor possível para essa variável de resposta SQL, tá? Esse estudo de caso vai estar presente dentro de uma playlist específica para estudo de caso com todos os detalhes. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos, marquem o sininho de notificação e com isso a gente conclui essa playlist espetacular. Foi um prazer estar com vocês nesse período. Se você assistiu todos os vídeos,
Aqui vai o meu muito obrigado pelo reconhecimento, pelo trabalho que foi desenvolvido. Todas as dúvidas que você tiver, você pode comentar aqui, ou então mais específico, mande um direct no Instagram, ou vai para o meu canal do LinkedIn, tá? Me procura lá no LinkedIn também, você vai me encontrar, Israel Gonçalves, e ali você pode tirar as dúvidas comigo. Se quiser o meu WhatsApp, eu sou completamente aberto à comunicação, tá? Se você tiver uma dúvida específica, eu puder te ajudar dentro da sua pesquisa científica, eu quero te ajudar, tá, gente? Tudo isso aqui está sendo gratuito porque o meu principal objetivo é melhorar a compreensão dessas ferramentas de análise para as pessoas, porque eu tive muita dificuldade quando eu fazia o meu mestrado, o meu doutorado, também trabalhando nas indústrias, tive muita dificuldade com análise estatística. E já que eu venho estudando bastante, já há 3 anos, 4 anos, esse tema, eu estou aqui para te ajudar no que você precisar. Perfeito? Então aqui vai o meu abraço, o meu muito obrigado a cada um de vocês. Não esqueçam de mandar esse vídeo aqui para o seu líder, o seu chefe, o pesquisador-chefe da sua empresa, quem quer que seja, para que a gente consiga fazer com que esse conteúdo atinja mais e mais pessoas. Tudo bem, pessoal? Então, me procura aí nas outras playlists agora, se tiver alguma necessidade específica, uma ideia específica, coloca aqui e a gente vai se encontrando e conversando bastante, viu? Forte abraço para vocês, tudo de bom e até breve.